Com esse vídeo aqui, eu espero te ajudar a se posicionar no mercado, não apenas nos próximos dias, mas nos próximos meses. E por isso eu quero começar com essa imagem aqui que resume algo que eu já venho alertando há bastante tempo, relativo ao cenário macroeconômico mundial. É bem visível esse gráfico aqui, ele é autoexplicativo. A gente vê que de 2010 para cá, a impressão de dinheiro, de dólares, ela foi muito mais acelerada, muito mais acentuada do que historicamente. E de 2020, a gente teve um aumento vertiginoso na impressão de dinheiro. E o que impressão de dinheiro leva? Impressão de dinheiro leva à inflação. Fazendo um paralelo com o mercado cripto, o aumento exacerbado, o despejo de tokens de Luna no mercado. O que faz com Luna? Faz com que o preço vá lá embaixo. Então, quando a gente tem um excesso de oferta, aquilo que está sendo ofertado em excesso tende a se desvalorizar. Quando a gente tem um excesso de oferta em dólar, o dólar ele se desvaloriza, ele vale menos. Por consequência, todos os bens que você tenta comprar, eles requerem uma quantidade maior de dólares, porque os dólares estão valendo menos. E essa outra imagem aqui, ela complementa a anterior, ilustrando esse cenário de sinuca de bico em que a gente se encontra. Porque de um lado, a gente teve o excesso de emissão de dólares, maior do que em toda a história, que levou a uma inflação também sem precedentes em escala mundial. E de outro lado, a gente tem aqui um alto nível de endividamento nos Estados Unidos. A gente vê aqui um período de maior endividamento e a gente vê que a gente está agora, em 2022, num patamar exatamente igual no período de maior endividamento americano. E por que é importante entender isso? Você já vai ver a conexão com o mercado cripto. Se de um lado a gente tem a máquina de imprimir dinheiro funcionando a todo vapor e a gente já está sentindo agora os efeitos na inflação, e a gente vê que para tentar combater essa pressão inflacionária, o Fed vem aumentando a taxa de juros. Só que quando o Fed aumenta a taxa de juros, os Estados Unidos aumentam o seu endividamento e a gente vê que eles estão no patamar crítico de endividamento, percebe? O enrosco macroeconômico em que a gente se encontra e como que isso afeta os nossos investimentos. Muita gente compara o Bitcoin ao ouro, né? Ao ouro digital ou a uma reserva de valor mundial. Mas, independente de opiniões, de narrativas, o que a gente vê na prática é que o Bitcoin vem se correlacionando cada vez mais, especialmente depois do crash do Covid, como a gente vê aqui, a correlação do Bitcoin vem aumentando e se aproximando cada vez mais do S&P. A gente vê que essa correlação do Bitcoin com o S&P está em patamares bem altos. Em compensação, depois do Covid, a correlação do Bitcoin com o ouro vem reduzindo cada vez mais. Então eu não sei como você encara o Bitcoin, como uma reserva de valor ou como um ativo de risco, como um ativo tecnológico. Pessoalmente, eu enxergo que o Bitcoin nos últimos meses está se comportando muito mais como um ativo de risco do que como uma reserva de valor. O que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas eu não sou preso a nenhum tipo de ideologia, eu não tenho paixão por nenhum ativo. Eu procuro enxergar a realidade, especificamente a realidade dos mercados, da forma mais objetiva possível. E aqui a gente tem os dados mostrando que a correlação do Bitcoin está cada vez maior com o S&P, com o mercado de renda variável, com os ativos de risco, aqui representados pelas empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Se você acha que o Bitcoin se parece mais com um ouro digital, ele cumpre o papel de reserva de valor mundial, você está numa boa situação. Se você acha que o Bitcoin é um ativo de risco, por mais que nesse comecinho de semana ele tenha ensaiado alguma recuperação, os próximos meses são de bastante incerteza, volatilidade e ele pode continuar derretendo ainda mais. Vamos dar uma olhada nessa analogia histórica aqui do estouro da bolha.com, das empresas de internet. No comecinho dos anos 2000, a gente tinha um cenário macroeconômico com algumas similaridades com o cenário macro atual. A gente vê que
o Fed vinha aumentando a taxa de juros. E aqui o aumento da taxa de juros não é representado por essa linha, e sim por essa cor. Você vê que quando as taxas estão mais altas, a cor dessa linha vai se aproximando mais do vermelho. Então, aqui, em meados dos anos 2000, as taxas de juros estavam bem mais altas do que o patamar anterior. E olha aqui o comportamento do S&P 500 e o comportamento do ouro. Então, historicamente, o ouro, que é consolidado como uma reserva de valor global, ele desempenha melhor em tempos de crise. Com as taxas lá nas alturas, a renda variável, os ativos de risco S&P, eles tendem a sofrer bastante. E logo depois, um período depois, seguido a essa elevação da taxa de juros, a gente teve um período de recessão global. E nessa recessão, o ouro desempenhou bem, o S&P caiu. Mesmo passada a recessão, o S&P continuou caindo e o ouro continuou desempenhando bem. Por isso é importante você ter clara qual a sua tese de investimento. Se você considera que o Bitcoin é uma reserva de valor, ele tende a desempenhar bem nesse cenário macro que a gente está vivendo agora, porque é um cenário parecido com esse outro aqui. É claro que a economia, a sociedade, o desenvolvimento dos mercados é dinâmico e é complexo. Portanto, não significa que o mercado hoje vai reagir de uma forma igual ou mesmo parecida com a que ele reagiu no passado, mas essa é a referência que a gente tem para fazer um estudo, tá legal? Particularmente, eu enxergo que o Bitcoin está se consolidando, principalmente com base nesses dados aqui da correlação do Bitcoin com o S&P, como um ativo de risco. Portanto, nesse cenário de aumento da taxa de juros, eu acho que ele tende a cair ainda mais e levar para baixo o mercado cripto de um modo geral nos próximos meses. Para o longo prazo, eu acredito que os fundamentos do Bitcoin e do mercado cripto, daqueles projetos mais sólidos, estão muito fortes. Então a gente acabou de ver aqui o cenário do estouro da bolha.com nos 2000, 2001. E aqui a gente tem uma outra crise financeira que é lá entre 2008 e 2009. 2009 é o ano do surgimento do Bitcoin. Então, essa crise não necessariamente afetou o desempenho do Bitcoin, porque ele era muito incipiente ainda. Mas a gente pode ver esse outro cenário macroeconômico para tentar identificar a diferença de comportamento do ouro, reserva de valor mundial, com S&P, ativos de risco. A gente vê que, similarmente ao cenário que a gente está vivendo agora, o aumento da taxa de juros, esse aumento da taxa de juros é seguido por uma queda do S&P, por um crescimento do ouro, semelhantemente à crise das empresas.com. Alguns meses, algum período depois da elevação da taxa de juros, da máxima da taxa de juros, que aqui é indicada pela cor vermelha, a gente tem um período de recessão. Durante o período de recessão, S&P desempenha mal. Mesmo passada a recessão, a recuperação é mais lenta do que o desempenho do ouro, ok? E por fim, você vê um comportamento similar, só que com uma recessão mais curta, agora no período mais recente. Essa recessão aqui foi causada pelo Covid. Outros fatores também, porque a economia já vinha dando sinais de que iria entrar numa recessão, mas foi catalisada por uma situação sem precedentes na história, beleza? Bom, então é importante a gente ter esse contexto aqui, tá? É bom a gente ter esse contexto para que, com base nisso, a gente possa chegar aqui no gráfico com uma perspectiva um pouco mais ampla do que simplesmente olhar de candles, linhas de tendência e etc, tá? Na semana passada, eu mostrei que o Bitcoin, a chance dele seria que ele oscilasse entre os 28 e os 32, que eram o suporte e a resistência mais próximos. E foi entre essa faixa de fato que ele oscilou. Se ele tivesse um rally com um fôlego maior de recuperação, ele poderia chegar até os 35 ou até mesmo aos 42. E o cenário semanal permanece basicamente inalterado. Você vê que ele está tocando aqui com o pavio
essa resistência mais imediata, que é o dos 31.700. Se ele romper com força essa resistência, a próxima resistência aqui na região dos 35.400, 35.500 e outra resistência aqui, os 42.600, sendo que o suporte mais imediato é o dos 28.300. Isso no gráfico semanal do Bitcoin. Estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 6 de junho. Eu já vou voltar aqui para o gráfico, mas dado esse cenário macro que a gente viu agora, o que você deve esperar daqui por diante? O evento mais relevante do calendário econômico é a reunião do FONC. A reunião vai ser dia 15 ou 16, às 3 da tarde do dia 15 de junho. Então, a depender do resultado dessa reunião, o mercado pode mudar de ânimos, ele pode ficar mais pessimista ou mais otimista. Por enquanto, a expectativa da maior parte do mercado é que o aumento da taxa de juros seja entre 125 e 150 pontos. Uma parte menor do mercado acredita que vai ter um aumento ainda mais significativo. Mas, mesmo esse aumento aqui, ele também é substancial. E isso, como a gente viu aqui nesses outros gráficos, o aumento da taxa de juros, ele afeta negativamente o S&P 500, os ativos de risco. E a gente viu aqui também que o Bitcoin está cada vez mais correlacionado com os ativos de risco. Portanto, convém a gente dar uma olhada também no gráfico de preços mensal. Aqui no mensal, a gente tem um suporte de preços na casa dos 28.900, 29.000 dólares. E se o Bitcoin no mensal ele perde esse suporte e caso o mercado fique muito pessimista, no semanal ele pode perder esse suporte aqui e pode levar uma reversão de tendência também no mensal. E caso o Bitcoin perca a base de preços aqui no mensal, o próximo suporte de preços você vê que é apenas na casa dos 14.000 dólares. Então ele pode cair ladeira abaixo caso ele perca esse suporte, ok? Nos 29, 28, a gente tem um suporte mais forte, muito mais lá embaixo, na casa dos 14, e outro aqui na faixa dos 10.000 dólares. Então não fique muito empolgado com essas subidas repentinas do Bitcoin e também não fique desanimado com quedas repentinas. À medida que o mercado cripto vai se desenvolvendo, ele naturalmente vai ficando mais correlacionado com os mercados globais. E a forma que os grandes investidores estão enxergando o Bitcoin, como eu já mostrei, já falei exaustivamente, é como um ativo de risco, aproximadamente como o S&P 500, porém com uma volatilidade ainda maior. E o que poderia reverter um cenário mais pessimista? A gente vê que o grande vilão é a inflação, que é decorrência da impressão exagerada de dólares. A gente tem um fator agravante para essa situação, que é o fato de alguns economistas, o próprio Biden, que não é economista, mas é o presidente dos Estados Unidos, ter declarado que a impressão de dinheiro não leva à inflação. A gente vive realmente em tempos de pós-verdade, em que verdades óbvias e inquestionáveis passam a ser relativizadas quando convém para um determinado discurso. Mas a gente vê que o problema maior é da inflação, mas o fato de os Estados Unidos estarem bem endividados funcionam como um certo limite para o aumento da taxa de juros, porque quanto mais eles aumentam a taxa de juros, mais eles aumentam o endividamento, maior a remuneração dos títulos americanos. Então existe um limite por conta do endividamento, mas ao mesmo tempo, quando a taxa de juros não é tão elevada, a inflação tende a permanecer como um problema. O poder de compra do dinheiro tende a ser reduzido. O que pode melhorar esse cenário? De um lado, o aumento da produtividade, safras com produção de alimentos extraordinárias podem levar o preço dos alimentos lá para baixo. Isso tende a refletir numa menor pressão inflacionária. A mudança da matriz energética mundial para energia nuclear, que é uma energia mais barata, limpa e eficiente, pode reduzir o custo de energia e também impactar positivamente, reduzindo a pressão
é inflacionária. Enfim, existem alguns possíveis cisnes negros, eventos que estão fora do nosso radar, mas que podem vir à tona no cenário e podem mudar esse equilíbrio. Por enquanto, o cenário para os próximos meses é de incerteza, pendendo para o pessimismo, porque a gente está num cenário de inflação, aumento da taxa de juros e você já viu como isso impacta os ativos de risco. Para os próximos 3 a 6 meses, eu não ficaria surpreso se o Bitcoin tivesse quedas ainda maiores. Dito isso, é o momento de você se livrar do Bitcoin? Não necessariamente, depende do horizonte em que você espera ter o retorno desses investimentos. Se você está pensando em médio e longo prazo, a gente não pode cravar o fundo. Nesse momento aqui, quando o Bitcoin atingir 10 mil, eu vou comprar tudo. Não, ninguém sabe se ele de fato vai descer tanto até os 14, até os 10. Então, se você acredita nesse ativo, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Chainlink, se você acredita nesses ativos e você tem condições de deixar esse dinheiro investido para o longo prazo, que pode ser o cenário de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, se você tem equilíbrio emocional para isso, se você tem a sua carteira de investimentos bem balanceada, se você está pensando num horizonte temporal um pouco mais longo, eu acredito que esses investimentos continuam sendo bons investimentos, não apenas bons investimentos, mas um potencial de ser um grande game changer. A gente tem na carteira de investimentos, a gente tem ativos como Polkadot, Chainlink, próprio Bitcoin, Ethereum, eles têm um upside, continuam tendo um upside muito bom. Então, quando você está investindo hoje em determinados ativos do mercado cripto, você tem a chance de agora estar investindo em um ativo que vai, daqui a 5, 10 anos, se tornar o que hoje é a Amazon, o que hoje é o Google. Você está tendo a chance de investir no equivalente dessas empresas quando elas estavam lá no comecinho, quando a internet ainda era incipiente, tá legal? Então, sangue frio no curto prazo, não fique exageradamente otimista com esses aumentos de preços repentinos e também não fique exageradamente pessimista com a queda de preço repentina. A gente sabe que esse mercado é volátil, quando ele cai a queda é violenta, mas quando ele recupera, a recuperação é recompensadora. Espero que você tenha gostado desse vídeo, grande abraço e até a próxima.